E aí, humor da youtuber, aqui quem fala é o Daniel, e aqui é mais um vídeo. O vídeo de hoje será mais um do quadro As Casas de Westeros aí, que na minha agenda eu vou deixar pra postar todas as quartas-feiras, tá? Então eu vou tentar toda quarta postar um vídeo aí da As Casas de Westeros. Hoje vamos falar sobre a história da Casa Bolton, a misteriosa casa aí que lutou contra os Stark por anos até terem se tornado seus vassalos. Caso vocês ainda não conheçam o quadro, nele vou tentar contar a história por trás de uma casa específica de Game of Thrones por episódio, contando suas tradições, seu surgimento, seus principais nomes e qual a situação deles atual na série. Eu já fiz sobre a casa Dany, sobre a casa Lannister, sobre a casa Baratheon e sobre a casa Rhaene. E hoje vamos começar a falar sobre a casa Bolton. Antes de começar o assunto do vídeo, eu não sei como que eu vou gravar os vídeos nos próximos dias, quais quadros eu irei utilizar a câmera e quais não. Como as casas de Westeros contam muito sobre a história e coisas que não vimos na série, eu não vou estar usando a câmera, né? Pelo menos nesse momento, que é pra focar nas imagens e na história em si. Mas se vocês quiserem muito, deixem nos comentários que os próximos vídeos serão com. Os vídeos de notícias também sempre estarão com a câmera, e o último foi porque eu não consegui gravar com ela mesmo. Já o vídeo sobre a verdadeira história do Rollo também deve estar saindo essa semana, como eu prometi. Caso vocês queiram ver a história de alguma casa, deixem ela aí nos comentários que eu estarei adicionando na minha lista de casas para fazer. Lembrando que eu vou fazer a história de todas as grandes casas, como as Stark, Tully, Arryn, Greyjoy, Martell e etc. Sendo que eu já fiz, né, da casa Lannister e da casa Baratheon. Chequem aí na playlist se vocês não viram ainda. A casa Bolton, assim como a casa Stark, pode puxar sua árvore genealógica até a Era dos Heróis, que aconteceu há praticamente milhares de anos atrás, após o pacto dos primeiros homens e das crianças da floresta. Essa foi uma era onde não existiam grandes casas e sim algumas pequenas que lutavam pelo eterno poder aí. E uma coisa que vai lembrar que eu não falei sobre foi a Longa Noite e o primeiro Rei da Noite, mas é dito até que o primeiro Rei da Noite pode ter sido um Bolton. Os Bolton são os Lords do Forte do Pavor, que fica um pouco ao leste de Winterfell. O lema da casa deles é Nossas lâminas são afiadas, e que realmente era um lema que assustava muitos no norte. Pois assim como muitas famílias possuem espadas valerianas e as passam aos seus ancestrais, os Bolton tinham uma tradição também, mas era uma faca, que era dita possível cortar entre a camada superior da pele e o tecido abaixo, cortando-a totalmente e arrancando com facilidade. Na Era dos Heróis, a maioria das casas do norte possuíam o título de rei. É claro que os Bolton não eram diferentes. O título que eles deram a si mesmo foi os Reis Vermelhos, assim como os Starks eram os Reis do Inverno. As terras dos Bolton eram muito maiores do que atualmente. A extensão era desde Last River até White Knife, onde hoje é a casa dos Manderly, mas isso fica para outro vídeo. Os Bolton e os Stark sempre foram arqui-inimigos, assim por dizer, já que eram as duas casas mais fortes no norte, travando guerras eternas por longos anos. Algumas vezes os Bolton perdiam e outras venciam. As vitórias mais notáveis para a casa Bolton são as do rei Royce Bolton, o segundo, que conseguiu vitórias contra os Stark e conseguiu pela primeira vez tacar fogo em Winterfell. Assim como o seu ancestral, o rei Royce Bolton IV, conhecido como Braço Vermelho por gostar de esfolar o braço de seus inimigos, ele também conseguiu tacar fogo em Winterfell 300 anos depois. O sigilo da Casa Bolton é diferente na série e nos livros. Nos livros, o sigilo possui um fundo rosa com um homem totalmente esfolado no centro, e com gotas vermelho caindo por todo o sigilo. Já na série, é um homem esfolado de ponta cabeça com as cores diferentes. Acho que é azul marinho e vermelho. Talvez os produtores tenham feito isso para dar um aspecto mais assustador para a Casa Bolton, né? Não se sabe ao certo, mas a razão por trás do sigilo já é conhecida. Era dito que os Bolton esfolavam seus inimigos vivos, como é dito por Bruce Bolton. Um homem nu guarda poucos segredos, um esfolado guarda nenhum. Durante a eterna guerra contra os Stark, era dito que os Bolton esfolavam os seus inimigos e os capturavam, e até usavam a sua pele como casaco, para colocar mais medo nas outras casas. Alguns rumores até dizem que existe um quarto secreto no Forte do Pavor com o corpo e pele dos Starks mortos, assim como os Stark têm as criptas de Winterfell, mas isso são apenas rumores. Os Starks cresciam mais no poder e subjugavam as casas restantes no norte sob seu domínio. Com os Bolton não foi diferente. O último rei vermelho foi Rogar Bolton, o Caçador, que rendeu o Forte do Pavor aos Stark e aceitou ser um vassalo deles no mesmo tempo que os Ândalos estavam invadindo Westeros, então ter um norte unificado era muito importante. O rei Theon Stark, o Lobo Faminto, e os Bolton derrotaram
Argus Seven Star e os Andalus, assim conseguindo proteger o norte da invasão, mas futuramente fazendo aquele famoso pacto para eles conseguirem viver em harmonia. Assim como a casa Karstark é uma casa cadeta da casa Stark, isso é, um membro da casa Stark que fundou a casa Karstark, existiu também uma casa que hoje é extinta, chamada de Grey Stark, localizada onde hoje é a casa dos Manderly. A casa Grey Stark foi fundada por algum membro Stark. Essa casa durou 300 anos e foi apenas extinta, pois eles se aliaram contra os Bolton em uma rebelião falha contra os Stark. Embora perderam a rebelião, os Grey Stark foram extintos e os Bolton permaneceram. 2000 anos antes da conquista de Aegon, os Stark tentaram invadir uma região do vale chamada de Três Irmãs. A invasão ficou conhecida como o Estupro das Três Irmãs, já que os lords das Três Irmãs juraram fidelidade ao rei do vale e da montanha, para assim receber proteção. Durante a invasão, é dito que Bentestal Bolton fez um pavilhão rosa para seus homens com a pele de 100 homens que viviam na região. Durante o reinado do rei Edric Stark, o Barba de Neve, os Bolton se rebelaram contra os Stark novamente, fazendo Edric construir mais muralhas em Winterfell para proteger o seu castelo. Pouco depois, o rei Harlan Stark teve de ficar 2 anos com seu exército em volta do Forte do Pavor para deixar os Bolton sem comida e conseguir ganhar a rebelião. Aproximadamente 1000 anos atrás, os Bolton dobraram o joelho para Winterfell e aceitaram abandonar suas práticas de esfolar seus inimigos vivos. É dito que o rei Carlon Stark construiu um castelo nas terras que pertenciam aos Bolton e hoje é a sede da casa Karstark, embora as fontes para essa informação variem bastante. Embora os Bolton tenham abandonado a prática de esfolar os seus inimigos, rumores dizem que eles continuam a praticar em seus prisioneiros e que guardam em um cômodo especial e escondido, com os corpos dos homens enforcados e as suas peles esfoladas. Nos dias mais atuais, durante a rebelião do Robert, Lord Eddard Stark chamou Roose Bolton para ajudar na rebelião. Roose lutou na Batalha do Tridente e após a vitória, Roose aconselhou o rei Robert que cortasse a garganta do lendário Sir Barristan Selmy, mas mesmo recusou e cortou a garganta de seu mestre. Atualmente na série a casa Bolton foi extinta, já que o último a morrer foi Ramsay Bolton, após ele ter matado Roose e seu irmão recém-nascido, que se eu não me engano não teve seu nome mencionado. Ninguém sabe ao certo o que irá acontecer, mas o Forte do Pavor é revertido para o norte por questões de lei, então provavelmente uma das coisas que veremos na série é o Jon e a Sansa discutindo sobre o que fazer com o castelo e as casas traidoras. Muitos aí querem que o Jon dê o castelo para o Tormund, que é o que eu acho que realmente vai acontecer, já que os selvagens precisam de terras para morar. Nada melhor do que dar as terras dos traidores para as pessoas leais. Porém, eu acho difícil o Tormund querer viver como um lord, né? Imagina aí, Tormund da casa Giantsbane. Já nos livros, o Stannis ainda está preparando para atacar o Winterfell. Muitos acreditam que ele tem chance de ganhar, mas eu acho que ele não vai. Eu acho que a série e os livros não vão mudar tanto assim, então provavelmente o Stannis também perdeu a batalha igualmente. Mas e aí, galera, o que vocês acharam sobre os Bolton? Realmente eles têm uma história bem rica, né, com muitas possibilidades aí de spin-offs e tudo mais, mas infelizmente, né, o George não pretende escrever sobre isso tão cedo. Eu gostaria muito de ver a história sobre uma das guerras, né, dos Stark contra os Bolton, contando a história sobre algum Stark que teve sua pele esfolada ou que conseguiu escapar do Forte do Pavor e viu, né, tudo que tinha lá e com isso contou aos outros. Eu acho que isso seria muito legal. Eu que gosto de escrever, gostaria muito de escrever uma história sobre essa família, né, tão rica. Mas aí todo o universo de Game of Thrones é tão rico, com tantas possibilidades, né? Mas vocês gostaram do vídeo? O que vocês acharam sobre os Bolton? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam e lembrem-se de comentar casas que vocês queiram saber mais sobre, como por exemplo, vamos dar um exemplo, a casa Forrester de Game of Thrones, que tem apenas, se eu não me engano, tem apenas no jogo da Telltale, só que já foi mencionado, não sei. Posso também fazer um vídeo sobre ela, contando sobre o jogo, né, da Telltale. Existem muitas possibilidades aí e conteúdo é o que não falta. Mas uma última coisa que eu queria falar, né, é que como eu acho a intenção, né, do George de fazer essa coisa da história se repete. Eu quando tava lendo eu achei muito interessante, né, porque vários Bolton já tacaram a tocha em Winterfell, assim como o Ramsay fez na série. Mas é isso aí, galera. Se vocês
Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de deixar o like de vocês, que ajudem muito na divulgação do vídeo e também do canal. Eu espero estar conseguindo aí arrumar a agenda do canal, e assim que eu conseguir deixá-la perfeita, eu aviso pra vocês. Amanhã deve estar saindo o vídeo de reação da minha namorada e o 5º episódio da campanha do Robb Stark na Guerra dos 5 Reis, que acabou de terminar, caso vocês ainda não tenham visto. Sendo o primeiro dia aí com 2 vídeos no canal, será que vai dar tudo certo? Fiquem espertos aí então, galera. Eu sou o Daniels, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, até a próxima e fui!